A paz do Senhor, meus amados, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Para mim é motivo de muita honra, de muita alegria poder estar aqui mais uma vez e poder compartilhar mais uma rápida mensagem, mais uma rápida palavra de Deus para a nossa reflexão espiritual. E hoje eu quero aqui trazer uma rápida palavra com o seguinte tema: fiel à revelação. Queridos, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículos 11 e 12, a palavra do Senhor diz que Deus, ele deu uma visão ao profeta Jeremias. E após Deus ter dado essa visão, Deus lhe fez uma pergunta ao profeta, dizendo: Jeremias, o que foi que você viu? E o profeta respondeu: Eu vi uma vara de amendoeira. E Deus disse: Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Amados, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é pelo seguinte: o profeta Jeremias, ele foi fiel ao que lhe foi mostrado. Jeremias, ele não aumentou e nem diminuiu e nem mudou aquilo que lhe foi mostrado. Ele não aumentou dizendo: olha, Senhor, eu vi uma vara de amendoeira bem florida, eu vi também algumas pessoas, eu vi ali também um anjo, enfim. Ele foi fiel ao que lhe foi mostrado. Ele também não diminuiu aquilo que lhe foi mostrado dizendo: eu vi uma vara. Não, eu vi uma vara de amendoeira. E ele também não mudou aquela visão, dizendo que havia visto outra coisa além da vara de amendoeira. Amados, nós também, à semelhança do profeta Jeremias, precisamos ser fiéis ao que Deus nos mostra através da sua palavra. Na palavra de Deus, nós encontramos mensagens de bênçãos, mensagens de vitórias, mensagens de palavras de consolo, enfim. Mas nós também encontramos mensagens mais duras, mensagens de correção, mensagens de exortação, mensagens de julgamento. Mas enfim, amados, aquilo que Deus nos mostra através da sua palavra, é isso que nós devemos falar. Eu acho interessante, por exemplo, que quando José, ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro que estavam presos com ele. Se você ler ali em Gênesis capítulo 40, versículos 9 a 23, você vai perceber que para um foram palavras boas, mas para o outro já foram palavras mais duras. Mas o que a Bíblia nos mostra é que o José, ele foi fiel ao que Deus lhe havia mostrado. Eu quero aqui, para concluir, contar um rápido testemunho de algo que eu ouvi já há algum tempo atrás e que ficou gravado na minha mente e que tem tudo a ver com esse assunto que estamos dizendo. Algum tempo atrás, um pastor ele contou um testemunho dizendo que ele foi convidado para pregar numa festividade de jovens. E a palavra que Deus deu para ele foi falar sobre homicídio. E esse pastor, ele conta, nesse testemunho, dizendo que ele ficou relutante em pregar esse assunto. Porque, imagine, numa festividade de jovens, você falar sobre homicídio, é algo assim que na nossa mente humana não tem nada a ver uma coisa com outra, Mas diz que ele foi fiel a essa revelação de Deus e ele pregou essa palavra. E diz que no final do culto, quando ele fez ali um apelo, para que as pessoas viessem receber Jesus, diz que um homem que estava lá no fundo da igreja, lá no último banco, ele foi até a direção do pastor e ele deu um abraço no pastor. E ele disse ao pastor o seguinte: pastor, fique tranquilo, eu estou aqui armado, mas fique tranquilo. E aí esse homem começou a contar para o pastor por que ele estava ali armado. E ele começou a dizer o seguinte: pastor, eu era
né? Eu era um diácono na igreja, né? E fiquei um bom tempo da minha vida desviado dos caminhos do Senhor. E daí eu comecei a me envolver com um monte de coisas erradas, e entre essas coisas com o tráfico. E aí esse homem ele diz que ele ficou muito assim vazio, com a sua alma muito vazia, muito triste, muito depressivo, e diz que ele falando, né? E hoje, pastor, eu resolvi tomar uma decisão de tirar a minha própria vida. E é por isso que eu estou aqui com essa arma. E aí ele disse o seguinte, que ele saiu da casa dele para fazer isso, e aí ele passou na frente da igreja. E aí ele disse, antes de eu tirar a minha vida, eu vou ouvir quais são as últimas palavras de Deus para a minha vida. E diz que ele entrou na igreja, diz que daí, ele contando para o pastor, né, que ele ouviu essa mensagem que o pastor havia pregado sobre homicídio, e ele disse, pastor, e diante dessa palavra aí que o senhor pregou, hoje eu quero dizer para o Senhor que eu não vou mais tirar minha vida e que eu vou voltar para a igreja. E queridos, esse homem, ele voltou para a igreja e hoje ainda ele está firme nos caminhos do Senhor. E glória a Deus por isso, amados. Agora, a pergunta que eu faço é, se o pastor tivesse mudado a mensagem, se ele tivesse pregado outra mensagem, será que esse homem, ele estaria vivo hoje? Será que esse homem, ele teria se restaurado, voltado aos caminhos do Senhor? Então, queridos, reflita sobre isso. Seja fiel ao que Deus lhe mostra. Peça sabedoria a Deus e para que Ele dê a palavra certa para falar do jeito certo e no tempo certo. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.